atividades de matemática. Hoje vamos ver quais são as possibilidades. Estamos no livro Liga Mundo, quinto ano, página 48 e 49. Vamos ver então quais são as possibilidades. Hoje, dia 4 de agosto de 2021, quarta-feira. Aqui nós temos um textinho, né, para podermos entender um pouco sobre as possibilidades. Lembrando que a gente vai usar um pouco, lembra a tábua de Pitágoras, que fica mais fácil da gente saber um pouco mais sobre as possibilidades. 16 tipos de pizza. Passando em frente à pizzaria, Lúcia ficou com vontade de comer uma pizza. Leia a história a seguir. Então, a Lúcia foi lá na pizzaria e aqui estava: experimente os 16 tipos de pizza. Aí ela perguntou ao garçom: quais são os sabores das pizzas? Atum, queijo, presunto e palmito. Ela olhou estranho e falou: ué, não são 16 tipos de pizza? São, ele respondeu. Além do sabor, você pode escolher massa grossa ou massa fina, borda com recheio e borda sem recheio. Então, olha lá, ó, eu tenho a massa grossa e a massa fina, com recheio e sem recheio. Então, vejam, eu tenho 4 tipos de massa: massa grossa, massa fina, massa com recheio, com borda recheada e sem borda recheada. Então, aqui eu já tenho 4 tipos, tá? E aí, eu tenho o quê? Mais as pizzas. Aí ela pegou, né? E olhou. Então, eu quero uma pizza com a massa grossa, de queijo e borda com recheio. Então, ela pediu 3 tipos aqui de pizza, né? Tipo de pizza. Então, ela pediu, ó, o sabor. Cadê? O sabor, o tipo da massa e o tipo da borda, tá? Então, aqui eu estou usando 3, ela usou 3 tipos, né, de pizza. Ela pegou o sabor, a massa e a borda, tá? E aí, depois eu tenho os outros tipos de pizza para escolher. Por que Lúcia ficou surpresa quando o garçom respondeu que havia 4 sabores de pizza? Ela achou o quê? Que os tipos, quando a gente vai numa pizzaria, a gente vê os tipos de pizza, são os sabores, né? Então, ela achou que os tipos de pizza se referiam apenas aos sabores e não às formas do tipo de massa e a borda, tá? Então, ela imaginou que os tipos da pizza seriam os sabores. Se você pedisse uma pizza dessa pizzaria, como seria a sua pizza? Ah, então, vamos ver, né? A minha aqui, vocês vão responder de acordo com a sua vontade, né? De acordo com o seu pedido na pizzaria. O que você gostaria? Uma pizza de atum, de queijo, de presunto ou de palmito? Eu iria pedir uma de queijo com massa fina e sem recheio na borda, né? Então, essa seria a minha, ó. A minha seria massa fina, sabor de queijo
e sem borda recheada. Essa seria a minha. E a sua, qual seria? Tá? Então, vamos lá. Marcelo também foi a essa pizzaria e estava em dúvida como fazer o pedido. Ele sabia apenas que presunto seria o sabor da pizza. Então, ó, ele escolheu a pizza de presunto, tá? Essa seria o sabor dele. De quantas maneiras diferentes Marcelo pode pedir a pizza de presunto dele? Olha lá, não tem aqui, ó, eu tenho o quê? A massa grossa e massa fina, não é? E eu tenho a borda também, a borda com recheio e borda sem recheio. Com recheio e sem recheio, certo? Então, aí, eu tenho quantas maneiras para pedir uma pizza de presunto? Ele tem a massa grossa com borda com recheio, massa grossa, borda sem recheio, a massa fina, borda com recheio e a massa fina, a borda sem recheio, tá? Então, ele tem quantos tipos diferentes para pedir? Ele quer a pizza de presunto. Mas quantas maneiras diferentes ele pode pedir? Ele pode pedir de 4 diferentes maneiras, né? Ele pode pedir com a massa grossa, com recheio ou sem recheio na borda. Pode pedir a massa fina com a borda com recheio ou sem recheio. Deu para entender? Agora aqui, ó. Você percebeu que já sabemos quais são os 5 tipos de pizza que essa pizzaria oferece. São 5? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4. São 4 pizzas, né? Quais são os 5 tipos de pizza que essa pizzaria oferece? Quais são os outros 11 tipos? Então, olha lá. Porque são 16 tipos, né? É porque uma já é essa aqui que ela pediu, ó. Tá? Então, uma ela já pediu. As pizzas não são de atum, presunto, queijo e palmito. Ó, atum, palmito e queijo. A presunto já tá aqui, ó. Né? Então, eu já tenho aqui 4 diferentes, mais a que a Lúcia pediu. 5, né? Então, vamos ver quais são o restante dos 11 tipos. Eu fiz assim, ó, para ficar mais fácil, tá? Então, atum, palmito e queijo. Aí eu tenho aqui o presunto, que foi o do Marcelo, que está na questão 4, certo? Então, a do presunto já está aqui. Aí eu tenho, que mais? Eu posso ter atum com massa grossa e borda com recheio, atum com massa grossa, borda sem recheio, atum com massa fina com a borda com recheio e atum com a massa fina e borda sem recheio. Eu posso ter o palmito com massa grossa com borda com recheio, palmito com massa grossa, borda sem recheio, a palmito massa fina, borda com recheio
e palmito com massa fina, borda sem recheio. E o queijo? Eu posso ter o quê? Ó, a Lúcia pediu massa grossa de queijo e borda com recheio, não foi? Então, o outro que eu posso ter é o quê? A dela já foi pedido. A dela foi de queijo, borda com recheio e massa grossa. Ó, essa aqui foi a da Lúcia. A Lúcia fez esse pedido aqui, certo? Então, menos esse aqui. Então, eu posso ter o quê? Queijo com massa grossa, com borda com recheio, sem recheio, massa fina, a borda com recheio e queijo com massa fina e borda sem recheio. Então, quais os outros 11 tipos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Então, esses são os outros 11 tipos de pizza. A da Lúcia, ela já pediu, por isso que tirou. E o do a presunto é a questão 4 do Marcelo, tá? Então, ó, 4 diferentes maneiras, mais a da Lúcia 5, mais essas 11 diferentes maneiras, então eu tenho 16 tipos de pizza, viu? Então, ó, essa aqui eu posso fazer assim, como posso fazer uma lista, tá? Eu fiz o desenho, ó, certo? Eu fiz o desenho e essa aqui é essa, tá? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 4 diferentes maneiras. Mais essa aqui da Lúcia. E aí, sobraram 11 diferentes tipos de pizza para pedir, ó. Tá vendo? Então, eu tenho 11 diferentes tipos de pizza para pedir também, tá? Certo? Então, aí vai dar as 16 tipos de pizza. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais sobre as possibilidades. Voltando aqui um pouco sobre aqui, ó, eu tenho que, por exemplo, eu tenho aqui os tipos de pizza. Quais são os tipos de pizza? Ó, 1, 2, 3, 4 tipos, né? 4 tipos de pizza. Quantos tipos de massa eu tenho? Tenho 2 tipos de massa. E quantos tipos de borda eu tenho? Eu tenho 2 tipos de borda, ó. Então, pizza, sabores de pizza. Eu tenho tipos de massa, que são massa fina e massa grossa, e tipos de borda. Eu tenho borda recheada e borda sem recheio. Se eu multiplicar, ó, 4 vezes 2, 8, não é? 4 vezes 2, 8. Aí, eu vou pegar 8 vezes 2, tá? 16. Então, eu tenho o quê? 16 tipos de pizza. Seria a mesma coisa aqui, ó. Tá? Eu tenho 4 sabores. Vezes, ó, tipos de massa e tipos de borda, ó.
eu juntei elas, não deu 4? Então, aqui, ó, eu tenho 4 vezes 4, vai dar o quê? 16 também, certo? Ó, então, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as possibilidades. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.